CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando mais um CBN Esportes. Hoje, sexta-feira, 20 de setembro de 2024. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. 6 jogos fecharam a primeira rodada da Liga dos Campeões ontem à tarde. Destaque para a vitória do Mônaco sobre o Barcelona por 2-1. A próxima rodada será disputada no dia 1º de outubro. E agora o destaque da Ponte, que conseguiu uma grande vitória fora de casa. Bom dia para você, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia para você e uma ótima sexta-feira para todo mundo que acompanha o CBN Esportes. Ela demorou, mas saiu. A primeira vitória da Alvinegra jogando fora de casa. Ontem no estádio Rei Pelé, em Maceió, a Macaca venceu o CRB por 1-0. E o gol, assim como a primeira vitória, demorou para sair, apenas nos acréscimos do segundo tempo, com o atacante Dodô. Com a vitória, a Ponte se distancia um pouquinho mais da zona da degola e se recupera em relação às últimas partidas na Série B. Já todas as informações da equipe da Ponte Preta, que consegue um resultado muito importante na competição. E no basquete, Campinas entra em quadra hoje à noite contra o São José. Líder do Campeonato Paulista, as meninas buscam a manutenção da invencibilidade no estadual. A partida será às 7h30 da noite no Ginásio Tênis Clube. E agora o destaque do futebol paulista, que teve vitória importante no meio de semana, Leonardo Dai. O Santos venceu o Botafogo de Ribeirão Preto fora de casa por 1-0 e abriu 6 pontos de vantagem no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. O gol de Giuliano aos 41 minutos do primeiro tempo também manteve o Peixe na cola do Novo Horizontino, que é o líder do campeonato com 1 ponto a mais e é o próximo adversário da equipe santista na próxima segunda-feira. Enquanto isso, o Corinthians treina para uma partida decisiva neste sábado pela Série A. O São Paulo teve um último dia de folga antes de voltar a pensar nas decisões que tem pela frente. E o Palmeiras obteve uma importante vitória no STJD para contar com o volante Zé Rafael no jogo de domingo contra o Vasco. Copa Paulista, final de semana com início das semifinais. Amanhã às 3 da tarde, o União São João recebe o Monte Azul no estádio Hermínio Ometo em Araras. No mesmo horário, a Portuguesa recebe o Votuporanguense no Canindé. Vai agora o destaque do Guarani, que entra em campo só na próxima terça-feira. Período de descanso e recuperação, Lupe. Período de descanso, recuperação e muito trabalho para o técnico Alan Al buscar mais uma vitória, dessa vez jogando fora de casa contra o Operário. Ontem, o Guarani se reapresentou e fez uma atividade contra o Red Bull Sub-23. E o que foi mais interessante nessa atividade, que Bruno Mendes participou de um período do treinamento. O jogador se recupera de uma grave lesão e está para retornar aos gramados e pode inclusive ajudar o Guarani na reta final da Série B. Marcelinho foi apresentado. O jogador se emocionou na entrevista coletiva, lembrou de uma lesão grave no joelho e agradeceu a oportunidade de vestir a camisa do Guarani. E na Copa Sul-Americana, os brasileiros se deram bem nos jogos de ida ontem à noite. O Atlético Paranaense bateu o Racing por 1-0 na Arena em Curitiba, enquanto o Cruzeiro venceu o Libertad do Paraguai. Fora de casa, grande resultado, 2-0 para a Raposa. Cabuloso. E agora o destaque de Fábio Scheib. Cara, tem um vídeo de um torcedor falando com o Tite. Eu fiquei preso 5 anos para ver esse jogo aí, me ajuda, Tite? Sequestro relâmpago, né? Sequestro relâmpago. O torcedor brasileiro é sensacional. E aí, Fábio Scheib, essa derrota do Flamengo pro Peñarol, bom dia para você.
Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. E a torcida xingou bastante o técnico Tite ontem, durante o jogo e após a partida também, inclusive pedindo a saída do treinador, porque o Flamengo ontem, no jogo de ida das quartas de final no Maracanã, perdeu por 1-0 para o Peñarol. Gol de Cabreira logo no início do primeiro tempo. O time do técnico Diego Aguirre constrói boa vantagem para o jogo de volta. O Flamengo precisa vencer por 2 gols de diferença lá em Montevidéu para conseguir a classificação. É verdade, o Flamengo teve oportunidades também, mas esbarrou nas defesas do goleiro do Peñarol. Tudo isso no final do primeiro tempo, mas a torcida pegou bastante no pé do Tite, viu, Julio? Aliás, a organização tática do Flamengo no gol do Peñarol é uma coisa impressionante. Realmente o professor Adenor em apuros para conseguir reverter essa situação na Liberta. E o destaque da opinião aqui no CBN Esportes com Carlos Eduardo de Freitas. Grande abraço para você, Carlão. Outro abraço, Júlio Nascimento. Bom dia a você, bom dia, ouvinte CBN. Olha, uma vitória importante da Ponte, que distancia um pouco ali da zona de rebaixamento, porém não serve para dormir em berço esplêndido. A Ponte tem muito que melhorar. Porém, a postura da equipe, o comprometimento com o jogo foram fatores importantes ontem nesta reação da Macaca dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Creio que se permanecer assim, a Ponte tem boas possibilidades de chegar aos 43, 44, 45 pontos o mais rápido possível. Estes são os destaques aqui do nosso CBN Esportes e mande a sua mensagem pra gente, 991869070. Estaremos registrando, hoje é sexta-feira, sextou. Um sextou que há muito tempo não acontecia, né? Os times de Campinas fechando a semana em alta. Verdade, 6 pontos. Claro que nenhum está ainda numa situação que os torcedores gostariam. O Guarani ainda dentro da zona de rebaixamento, a Ponte ainda tem que se distanciar mais do Z4 também. Mas como é um passo de cada vez, essa semana para Campinas foi boa, 2/2. Falta só hoje a vitória do basquete. Porque Campinas no vôlei também venceu, né? São José, aí o Guarani venceu o Mirassol, a Ponte venceu o CRB e hoje, para coroar essa semana linda e maravilhosa, a vitória do Unimed Campinas Basquete para cima do São José, 7h30 da noite, pelo Campeonato Paulista. Aí sim, o final de semana estará completo. Na cidade das Andorinhas. Isso. Na Princesa do Oeste. Sensacional. 11h13, trabalhos técnicos do CBN Esportes com o Valmir Bortoleto. Hoje é sexta-feira, hein? Tem indicação musical de Valmir. Boa. E a coordenação de Chuinha com Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h13. CBN Esportes Campinas. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron?
Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Informações do trânsito com Thaís Azevedo. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, Júlio, quem segue pela Avenida Andrade Neves, trânsito fluindo bem, sentido Castelo e sentido Centro. Pela Avenida Barão de Itapura, tem excesso de veículos da rodoviária até a Rua Doutor Delfino Sintra. No restante da via, o ouvinte vai fazendo um bom caminho. A Avenida Brasil tem alguns pontos de lentidão sentido Vila Nova, mas nada que prejudique o trânsito. No sentido Centro, o motorista reduz a velocidade na chegada à Avenida Orozimbo Maia. Quem segue pela Orozimbo perde tempo pela pista da direita, sentido Centro, da Rua Maria Monteiro até ali a chegada à Avenida Brasil. Pela pista da esquerda são boas as condições. Quem segue no sentido oposto, sentido Norte-Sul, reduz a velocidade na chegada à Rua Coronel Quirino. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís Azevedo volta na programação da CBN agora às 11h18. Novo Lar Jardins. Lançamento na região do Campo Grande. 2 dormitórios, vaga, elevador e segurança 24 horas. Acesse novolar.com.br/jardins. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Bom dia para você. Amanhã para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Esportes Campinas. (11h20). Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes para falar sobre a vitória da Ponte Preta contra a equipe do CRB. Ontem nós falávamos
segundos antes do gol, o quanto a postura da Ponte estava incomodando, porque o time jogava os minutos finais com um a mais, né, Lupe, em vantagem numérica. Sim. E aí, quando a Ponte teve um pouquinho de coragem, ela conseguiu fazer o gol da vitória. Muita gente pode dizer, olha, essa era a estratégia. Deixar pro último minuto o gol. Pode ser, muita gente pode defender isso, né? Até o próprio Nelsinho falou que a ideia era se fechar e cansar o CRB. Fato é que, independente do contexto do jogo, a Ponte consegue 3 vitórias, 3 pontos, uma vitória inédita como visitante na Série B, Lupe. Você fez esse recorte do final do jogo, né? Mas, e com certeza, essa estratégia pode ter sido elaborada pelo técnico Nelsinho Batista para conquistar os 3 pontos. Mas se a gente for pegar um recorte maior do que foi o jogo, no primeiro tempo a Ponte até controlou as ações, acertou uma bola na trave com o próprio Dodô, mas o começo do segundo tempo foi algo tenebroso da Ponte Preta, que tomou pressão absurda do CRB, inclusive um pouquinho antes da expulsão do Rômulo no chute que ele deu na cabeça do Elvis e do gol, o CRB perdeu uma chance claríssima, na verdade foi depois da expulsão, com o Anselmo Ramon. Ele e o gol, e o artilheiro do time alagoano não mandou pro fundo da rede. Depois veio a jogada do Hudson, né? Uma jogada até que pesada, dando um empurrão, mas um empurrão de jogo pra cima da marcação. Fez o cruzamento, o Dodô, aos 50 minutos do segundo tempo, marcou o gol que deu a vitória à Ponte Preta e foi a primeira vitória da Macaca jogando como visitante na Série B. Com esse resultado positivo, a Macaca subiu para a 13ª posição, chegou aos 32 pontos. Hoje o cenário da Ponte é de parte de baixo da tabela. A Chapecoense tem 28 pontos, ou seja, então a Ponte Preta conseguiu aí se distanciar um pouquinho do primeiro time dentro do Z4. Após a vitória, o técnico Nelsinho Batista, em entrevista coletiva, falou sobre as mudanças na equipe titular. No total foram 7 mudanças em relação ao jogo contra o Ituano e também da entrega dos atletas e a postura dentro do campo para conquistar o triunfo. Eu acho que nós demos continuidade ao nosso trabalho. Logicamente que nós procuramos colocar para os jogadores, o próprio presidente também procurou colocar para os jogadores a necessidade de buscar os resultados. E para buscar o resultado, né, nós tínhamos que ter uma determinação, uma coragem maior, e hoje o time mostrou isso. Eu acho que a Ponte Preta é dessa garra que vem de longa data, né? A Ponte Preta não pode fazer um jogo morno. A Ponte Preta tem que fazer um jogo com guerreiro, com guerra, disputando a bola, ganhando a bola. E aqui não ganhar, a gente tem que parar a jogada. Essa é a filosofia da Ponte Preta. E nós temos que se adaptar a isso, né? Procurar aqueles jogadores que acham que tem que jogar só tecnicamente. Não, eu acho que tem a Ponte Preta e a Série B também é assim. Se você não pegar, não marcar, não jogar, fica difícil de você vencer. Eu acho que nós sempre se preocupamos muito com o grupo, procurando levantar o astral e a confiança, né? E eles sempre demonstraram isso pra gente. E hoje era um jogo que nós considerávamos assim chave, né? Um jogo decisivo, até em termos de pontuação, em termos de classificação, né? Eu acho que a equipe realmente teve uma postura, como nós já dissemos aqui, como tem que ser a Ponte Preta, né? Uma postura muito de guerreiros. Buscou resultado do começo ao fim, se determinou naquele plano de jogo que foi determinado, né? Todos tiveram uma participação muito importante. Professor Nelsinho Batista, técnico da Ponte Preta, e mais uma vez o talismã da Ponte foi o atacante Dodô, que gosta de marcar gols faltando poucos minutos para o término das partidas. Foi assim contra o Goiás, numa cobrança de falta. Teve também um outro jogo que agora me foge a memória. Santos, é verdade, Carlos Eduardo de Freitas. E ontem contra o CRB. A Ponte agora enfrenta... Goiás, de falta. Ah, é verdade. Tá prestando atenção no programa, né, Carlão? Tudo bem. A Ponte joga contra o América, terça-feira, dia 24,
às 9h30 da noite no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte tem 2 jogos muito difíceis pela frente. Depois do América tem o Novo Horizontino lá em Novo Horizonte. Vale destacar que o Novo Horizontino hoje é o líder da Série B, Júlio. Bom, Carlão, vamos lá, né? O Nelsinho Batista fez 7 mudanças no time titular. Até depois, refletindo sobre ele não ter utilizado as outras 2 substituições, eu acho que ele estava preocupado em destruir a química do time, né? Porque ele já tinha mexido muito. Sim. Então, se ele mexesse mais 5, ele realmente ia ter que começar, basicamente, um entrosamento do zero, né? Mas fato é que a Ponte correu os riscos durante o jogo, mas essa era a proposta e conseguiu a vitória. Verdade, Júlio. Vitória importantíssima, né? Vamos enumerar aqui aspectos positivos e negativos do triunfo ontem da Ponte lá no Rei Pelé. A vitória, ela esconde falhas em alguns momentos, né? É claro que o torcedor tem que saborear, tem que comemorar, porque o momento que a Ponte vivia era um momento terrível, ali flertando com zona de rebaixamento e com possibilidade concreta de entrar nesse famigerado grupo. Então a vitória, ela tem que ser exaltada, mas ela esconde falhas. Ofensivamente a Ponte continua sofrendo demais, né? Tanto é que poucos minutos antes da Ponte marcar o gol, nós falávamos, né, da falta de força ofensiva, da comodidade com o resultado de 0-0, sendo que era um jogo essencial para a Ponte escapar um pouquinho dali de baixo. Então é algo que precisa ser revisto, né? E ontem no banco de reservas o Nelsinho tinha apenas o Everton Brito e o Renato, né? 2 jogadores que ainda não apareceram. O Everton Brito um pouquinho, o Renato ainda custa, né, a aparecer. Então poucas opções ofensivas, por isso até o Nelsinho fez 3 alterações e correu muito risco, né? Porque ele desperdiçou aí oportunidades de mudar a postura tática da equipe e se defendeu, né? Ele dormiu no resultado de 0-0 até então. Mas aí saiu o gol e tudo foi muito comemorado, né? Agora, os elogios, claro, a postura inegavelmente mudou. Eu acho que essa reunião, essa cobrança com o presidente Marco Antônio Eberlin, isso deu resultado. As mudanças do técnico Nelsinho Batista eram necessárias. A zaga, apesar de alguma insegurança do Sérgio Rafael e do próprio Heitor no início do jogo, depois o Heitor assentou, mas a zaga ainda demonstrou alguns vacilos, porém soube sofrer, segurou o CRB, tanto é que não tomou gol. Ou seja, é um jogo que serve para reflexão, serve para ajustar peças que ainda não estão encaixadas, mas dá um alívio, sem dúvida alguma, dá confiança até para enfrentar o forte time do América, que tem um propósito de acesso dentro da competição. É uma vitória realmente que tem que ser valorizada e que ajuda demais a Ponte nesta fuga do rebaixamento, até por esses 2 jogos que o Lupe mencionou, América e Novo Horizontino. Ô Júlio, bem legal essa matéria que foi você que publicou no GE? Do Dodô? Sim. Cara, o Dodô passou mal a noite inteira por conta de uma amidalite na noite anterior, né? Dor de garganta. E quem tem dor de garganta sabe que é muito ruim, principalmente para dormir. Então ele agradeceu o departamento médico e o Reginaldo Belo, conhecido também como Seninha, médico da Ponte Preta, ele deu uma declaração para o conteúdo jornalístico, que foi muito bem redigido por Júlio Nascimento. Ele disse que o Dodô não dormiu bem porque estava sentindo dor de garganta, foi constatada uma amidalite bacteriana. Eles realizaram um tratamento com antibiótico injetável, anti-inflamatório e vitaminas. Ele dormiu à tarde e acordou melhor. Tanto é que no jogo, você se lembra, no final do primeiro tempo, num contra-ataque ele parou. Eu não sei se ele se sentiu mal, mas depois ele se E na hora do recuperou. intervalo também, a câmera fechou, Isso. a Ponte voltando, ele passa a mão assim na barriga, fazendo uma careta ali. Mas que deu a volta por cima e foi importante na conquista do resultado. Na base da superação, né? O Dodô foi o principal jogador da Ponte. Eu ontem, gostei, certamente. Júlio, dessa declaração do Nelsinho, falando, a Ponte é raça e tal. Parece aquele discurso, aquelas coisas que a gente sabe, vitória típica ponte pretana e tal. Mas algo que ele precisa colocar na cabeça do grupo. Se não dá na parte técnica, vai na entrega, como foi ontem. A gente não pode falar que a Ponte fez uma grande partida tecnicamente, muito pelo contrário. Mas foi um time que se desdobrou, Elvis saiu com a cabeça rachada, jogador brigou pelo resultado. Então isso é a Ponte Preta. Tecnicamente é um time que deixa muito a desejar, mas é inadmissível a Ponte perder os jogos como ela perdeu contra a Chapecoense e contra o Ituano, não pela derrota, a Ponte já perdeu tantas vezes, mas pela postura da equipe, uma postura inofensiva, uma postura inoperante, uma postura assim, pouco se incomodando com o resultado de derrota dentro do Moisés Lucarelli. Então essa postura de ontem tem que ser exaltada e merece ser valorizada pelo técnico Nelsinho Batista. Primeira vitória da Ponte depois de 15 jogos como visitante, 207 dias
bastante Corinthians tempo sem foi a vencer. última? Corinthians, dia 25 de fevereiro. Nossa, exatamente. Iago Dias, né? Fez aquele gol e depois foi um sufoco danado. Nossa, E só um ponto. de posse de É, bola. eu acho que Foi 106% de posse de bola. a comemoração do gol, todo mundo do banco ali, os jogadores foram sacados pelo Nelsinho, abraçando o Nelsinho, todo mundo vibrando. Mostra o quanto que o Nelsinho tem o grupo na mão, né? Porque quando você muda, assim, drasticamente o time 7 alterações, muitas vezes algum jogador pode ficar descontente, aquilo pode gerar um clima, mas os jogadores da Ponte respeitaram a decisão do Nelsinho e deu certo, né? O time respondeu de um jeito diferente, como o Carlão disse, essa questão de uma postura, né, diferente, um comportamento diferente da Ponte, que agora tem o América pela frente. 11h31, na volta a gente fala do Guarani, fala também de Santos e o futebol paulista projetando o fim de semana do Brasileiro. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Repórter CBN. Sexta-feira, 20 de setembro de 2024. O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico recomendou a volta do horário de verão no Brasil. O assunto será discutido pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, com outros ministérios, setores da economia e o Poder Judiciário. A decisão final caberá ao presidente Lula. Se a proposta for aprovada, a previsão é de que a medida entre em vigor após o segundo turno das eleições municipais. O Operador Nacional do Sistema Elétrico informou que o retorno do horário de verão pode ampliar a capacidade de atendimento para os consumidores e gerar uma economia de R$400 milhões entre outubro e fevereiro. O debate sobre o assunto foi retomado pelo governo federal em razão da forte seca que atinge o país e dos baixos níveis de reservatórios em hidrelétricas. O Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento que deve ampliar o foro privilegiado para autoridades. 6 dos 11 ministros já votaram para manter na corte as investigações de políticos, mesmo após a saída do cargo em que estavam quando o crime foi cometido. A análise será retomada com o voto do ministro André Mendonça. Em abril, ele havia pedido mais tempo para estudar o caso. A Assembleia Nacional da Venezuela aprovou uma nota de repúdio à decisão do Parlamento Europeu que reconheceu o candidato opositor Edmundo González como presidente eleito do país sul-americano. O texto classifica as ações da oposição como mecanismos perversos de pressão para cometer graves violações à soberania. O Conselho Nacional Eleitoral venezuelano anunciou a reeleição de Nicolás Maduro sem apresentar as atas eleitorais. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. 11h35, hoje dia de apresentação, coletivas e muito mais no Brinco de Ouro da Princesa, Lupe. Brinco de Ouro da Princesa, que é a casa do Guarani. O Guarani, inclusive, que tem uma novidade, o Marcelinho foi anunciado ontem e hoje é apresentado oficialmente. Atleta de 28 anos e que passou por muitas dificuldades na carreira. Inclusive, uma das dificuldades foi uma lesão que ele teve que afastou o atleta dos gramados por um longo período. Um momento muito difícil. Marcelinho vai se apresentar ao torcedor do Guarani e também se emocionou na coletiva ao lembrar momentos difíceis da carreira. Iniciei a minha carreira no Foz do Iguaçu e teve uma passagem pelo Londrina. Fiquei muito tempo no Londrina na Série B de 2016 a 2019, onde eu fui negociado para o Marítimo da Ilha da Madeira, em Portugal. Fiquei por 2 anos lá e acabei voltando em 2021. No ano seguinte, 2022, fui para o Paysandu. E ano passado tive uma lesão, fiquei parado e voltei a jogar esse ano. Cheguei no Ferroviário no início do campeonato ali da Série C, fiz um bom trabalho e graças a Deus as portas se abriram e estou muito feliz de estar aqui no Guarani. Você falou que teve uma lesão no ano passado, né? O que aconteceu com você? Se foi um período muito difícil, como é que foi e aonde foi essa lesão? Foi uma lesão no joelho, um ligamento cruzado, menisco, algumas outras coisas. Foi um momento muito difícil para mim, né? Poucas pessoas do lado. Desculpa. Um período muito difícil, né? Onde muita gente desacreditou, né? Me deixaram sozinho. Mas, graças a Deus, tive muita fé, minha esposa do lado, minhas filhas, e me dando força para dar essa volta por cima. E, por incrível que pareça, né, quando eu voltei melhor do que quando eu estava jogando com os joelhos tudo tranquilo. Voltei melhor, mais forte, mais focado, dando valor a cada segundo, dentro de campo, dentro do clube, as pessoas, né, que trabalham dentro do clube. E sempre com fé em Deus que eu ia dar a volta por cima. E esse ano tá sendo espetacular para mim, né, profissionalmente, porque muitos jogos, se eu não me engano, foi 30 e poucos jogos, a maioria, na Série C, então, foi 19 jogos como titular, 7 gols na temporada, 5 assistências. Então, foi um ano produtivo para mim e mostrei que eu conseguiria dar a volta por cima e poderia voltar ao alto nível que, como eu sempre joguei a Série B e a Primeira Liga de Portugal, acho que eu poderia dar a volta por cima e graças a Deus hoje eu estou aqui. Agradeço muito o Guarani pela oportunidade e tenho certeza que a gente vai sair dessa situação e vamos permanecer nessa Série B. Abandonar na parte da minha recuperação mesmo, né? Tipo, onde eu fiz a operação pelo meu plano de saúde, entendeu? Acabou que o clube não me ajudou muito nisso. As pessoas também que a gente acha que é amigo, que quando a gente faz um gol, alguma coisa, todo mundo mandando mensagem, mas quando você está num momento difícil, ninguém te pergunta como que você está. Porque a lesão no joelho, ela é muito complicada, ela é um tempo muito grande. Para nós que só sabemos jogar futebol, é um tempo muito difícil. E a gente começa a saber quem são realmente as pessoas e que são a nossa família, que a gente tem que ser grato sempre pela nossa família, porque são a única mesmo que torce pela gente para que a gente possa dar certo e continuar. Depoimento forte do Marcelinho desse período que ele estava no Camboriú o ano passado e infelizmente sofreu essa lesão, mas já está bem. Como ele disse, os números da temporada são os melhores da carreira em relação a número de jogos, gols e assistências. Ele estava no elenco do Ferroviário, que foi rebaixado para a Série D,
mas ele também falou dos problemas, principalmente problemas financeiros graves que a equipe cearense enfrentou durante a competição e também com problema entre jogadores e diretoria, e claro que a combinação disso tudo é o rebaixamento, como aconteceu lá no Ferroviário. Agora ele acredita que no Guarani, pelo pouco tempo que tem, que a situação deve ser diferente e ele vai trabalhar para deixar o Bugre na Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem, Júlio, teve a reapresentação do elenco visando aí a partida contra o Operário. E na atividade, aqueles atletas que atuaram menos de 45 minutos contra o Mirassol, eles realizaram um jogo-treino, né, uma atividade com o Red Bull Bragantino Sub-23. O destaque desse jogo-treino, ou melhor, a informação boa dessa atividade, é que o Bruno Mendes, que teve uma lesão grave no início da temporada, ele participou de um tempo da atividade. O treino a atividade foram 2 tempos de 35 minutos, ou seja, o Bruno Mendes participou de 35 minutos, dando indícios que está retornando. Em breve pode ajudar o Guarani na reta final da Série B. Pois é, né, Fábio Scheib? O Guarani tem pela frente uma missão ainda muito difícil, né, dentro da Série B. Realmente não é uma situação confortável, mas vai recebendo opções também para o técnico Alan trabalhar. De repente a volta do Bruno Mendes em breve, a chegada do Marcelinho, que é uma aposta, o Rodrigo Pastana tem se dado bem com algumas apostas e a torcida espera por isso novamente. Alguns motivos para o torcedor renovar um pouco dessas esperanças, né, Fabião? Exatamente, Júlio, é mais uma opção para o time do Guarani, principalmente jogadores que vieram de Portugal também, né? O Guarani contratou bastante jogadores vindo de lá, que já tiveram experiência no futebol português. O próprio Marcelinho também, como disse, tem experiência na Série B e pode ser importante para qualificar o elenco, né? Sabendo que a janela se fecha hoje, na verdade as inscrições se fecham hoje, dia 20, no Campeonato Brasileiro, então é a última contratação para essa temporada. O Guarani que se deu bem nessa rodada, né? Acabou vencendo e vendo os concorrentes diretos todos perderem. O Guarani diminuiu a distância para o primeiro time fora da zona de rebaixamento, está de 4 pontos agora, mas tem que manter nesse foco, né? Tentando vitórias mais improváveis possíveis, porque o Guarani no primeiro turno foi muito mal, então essas vitórias têm que ser até da forma mais improvável possível, começar pelo jogo contra o Operário que está no meio da tabela na próxima semana, mas o Guarani tem uma semana completa e além disso tem a confiança da vitória contra um dos postulantes ao acesso, né, sobre o Mirassol na terça-feira. Sem dúvida nenhuma, né, e eu particularmente torço assim para jogadores que têm histórias de superação, como é o caso do Marcelinho, né, a gente teve algumas histórias emocionantes recentemente no Guarani. Uma que deu certo foi a do Yuri Tanque, mas outra que não deu tão certo assim foi a do Pablo Tomás, que falou que passou fome lá em Curitiba e estava tentando um recomeço. Que a história do Marcelinho seja, acima de tudo, uma daquelas apostas boas que o Rodrigo Pastana costuma fazer. Júlio, na verdade, até estava falando o Lupe quando chegou lá do Brinco, ele disse que o jogador chorou e tal, aí ele contou um pouco a história do Marcelinho. E olha que o Marcelinho ainda jogou no Ferroviário, que é uma força lá do Ceará, um clube tradicional. Está chegando ao Guarani também, que é um clube super tradicional. Mas o verdadeiro jogador de futebol é esse daí, né? Várias vezes a gente já teve alguns debates sobre essa situação, mas esse é o verdadeiro jogador de futebol. Isso que a gente vê, Gabigol, Neymar, né? Esses astros da bola, Estevão, Hendrick, isso aí é 1%, 2%. O verdadeiro jogador de futebol é o Marcelinho. E agora meio que vai ao encontro do que nós fizemos na semana com relação ao Muralha. Eu já sofri algumas situações com críticas e que por isso eu sempre penso um pouquinho para criticar o jogador. Tá certo que o Muralha falhou demais contra o Mirassol, contra o Guarani, que ele tem, né, um retrospecto ruim e tal. Mas por trás do Muralha tem uma família, por trás do Muralha tem filho. O Marcelinho é a mesma coisa. Então tudo bem, a gente critica a falha, mas eu acho que zombar, pisotear em cima do jogador no momento de falha, eu tento, confesso que às vezes cometo os meus erros, mas eu tento não errar, muito em virtude de exemplos como esse, como o Marcelinho, que está buscando aí um lugar ao sol, foi bem no Ferroviário, passou por problemas, por dificuldades, e agora chega na carreira dele o ápice, que é defender o Guarani, que é um grande clube na Série B. Pois é, o Marcelinho, aí muita gente pergunta, mas o Guarani pode contratar? A janela não fechou no dia 2? Explica pra gente, Lupe. Explico, pra você que tem dúvida, que tá sintonizado aqui na CBN, é o seguinte, a janela ela fechou no dia 2 de setembro, ou seja, ninguém mais podia contratar. Porém,
Hoje, dia 20, termina o prazo de inscrição. O caso do Marcelinho é o seguinte, quando terminou a Série C, ele já não tinha, ele rompeu o contrato com o Ferroviário, o contrato acabou dentro do período da janela, ou seja, até o dia 2. Com isso, a janela fechou e o Marcelinho estava sem contrato, livre, leve e solto. Com isso, o Guarani foi ao mercado e encontrou o Marcelinho livre e pôde contratar. Então, é o seguinte, se tiver algum jogador livre no mercado, que o contrato tenha sido rescindido antes do dia 2 ou até mesmo no dia 2 de setembro, ele pode ser inscrito. Mas atenção, hein? É só hoje, dia 20 de setembro. Amanhã não, depois da manhã também não. Então até hoje, 11h59, 11h59 não, porque o BID trabalha até às 7 na CBF, né? Não, tem um expediente até meia. Em dias de paga ali um janela. Adicional, né? Paga ali uma hora extra pro funcionário que é o responsável pelo BID. Então, até 11h59, os clubes podem registrar jogadores, mas jogadores sem contrato até o dia 2 de setembro. Maravilha. Ficou claro? Sem dúvida nenhuma. Muito obrigado pelas qualquer dificuldade, explicações. 991869070. A gente responde. Agora são 11h46. Na volta a gente fala do Santos e projeta Campeonato Brasileiro. 2024, com o grito de gol que você gosta. Copa do Brasil, Brasileirão, Série B, Sul-Americana e Libertadores da América. Sempre ao lado do seu time de coração. Com as análises e informações que você só encontra aqui. No Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Vamos com a rodada do Campeonato Paulista de Vôlei. Hoje, dia 20, o Suzano encara a Praia Grande, na Arena Suzano, às 7 horas. Amanhã, dia 21, às 6 da noite, na Arena Farmaconde, tem São José contra Santo André. Duelo santo, hein? E no dia 21, amanhã, também no ginásio do Taquaral, o Vôlei Renata enfrenta o Atibaia às 6 horas da noite. Esse jogo com transmissão do ge.globo/Campinas. Todas as emoções dessa partida. Lembrando que o Vôlei Renata está na liderança do campeonato estadual. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Onze 11h49, informações do Santos, vitória importante do Peixe contra o Botafogo. Fábio Sanches, hein? Fábio Sanches. E a gente projeta depois o Leonardo Dai, o Campeonato Brasileiro.
O Santos venceu o Botafogo de Ribeirão Preto fora de casa por 1-0 e abriu uma boa vantagem na zona de acesso para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O Peixe é o vice-líder da Série B com 49 pontos e tem 6 pontos a mais que o primeiro time fora do G4. Na partida desta quinta-feira, o Peixe foi premiado por um bom primeiro tempo. Juliano, aos 41 minutos, aproveitou um vacilo do zagueiro Fábio Sanches e marcou o gol da vitória. Na segunda etapa, o desempenho não foi tão bom, mas o time santista segurou o resultado. A equipe alvinegra também está apenas um ponto atrás do líder, o Novo Horizontino, que será o adversário da próxima rodada, na segunda-feira, às 21h em Santos. O técnico Fábio Carilli evitou tratar este próximo compromisso como definitivo. Vitória é importante numa fase decisiva da competição, então tem que ser assim, vai ter que guerrear, vai ter que competir. Eu acho que tem muita coisa para acontecer ainda, acho que nesse momento é a disputa pelo primeiro lugar, acho que ainda não define nada. Se o Santos venceu em campo, o Palmeiras conseguiu uma vitória importante fora dele. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva aceitou o pedido de efeito suspensivo para o volante Zé Rafael, que já cumpriu 2 dos 4 jogos de suspensão que recebeu pela expulsão na partida contra o São Paulo no dia 18 de agosto. Isso significa que a partir deste domingo, quando o Palmeiras enfrenta o Vasco em Brasília, às 4h da tarde, Zé Rafael poderá jogar até que o recurso seja julgado pelo tribunal. O Corinthians iniciou nesta quinta a preparação tática para o jogo contra o Atlético Goianiense, no sábado às 4h da tarde na Neoquímica Arena. A partida, além de ser crucial para a permanência do time na Série A do Brasileirão, também deve marcar a estreia do holandês Memphis, que treinou diante dos jornalistas na antevéspera do jogo. O São Paulo teve um último dia livre antes do início da preparação para o jogo de domingo às 18h30 contra o Internacional no Morumbis e principalmente para o jogo de volta das quartas de final da Libertadores, quarta-feira que vem contra o Botafogo. De São Paulo, Leonardo Dai. Fábio Scheib, quem tem um confronto mais difícil? Corinthians em casa contra o Atlético Goianiense na estreia de Memphis Depay. Depay ou Depay? Depay. Tá. São Paulo contra o Internacional no Morumbis domingo, duelo direto pelo G6. Ou Palmeiras contra Vasco da Gama de Coutinho? Eu acho que é o Palmeiras, né? O Palmeiras que luta acho. pela liderança do campeonato, enfrenta um Vasco que está motivado, né? Classificado às semifinais da Copa do Brasil. Inclusive, hoje, 14h, tem um sorteio dos mandos das semifinais da Copa do Brasil. O Vasco vai enfrentar o Atlético Mineiro e o Corinthians e o Flamengo. E hoje saberemos onde serão os jogos. Mas o Palmeiras tem que manter na cola do Botafogo. É verdade que o Botafogo, nesse final de semana, também tem um clássico, né? Contra o Fluminense. Deve pôr um time reserva. Mas o Palmeiras tem que manter essa pegada de vitórias para tentar sonhar ainda com o título brasileirão, está em segundo colocado, né? Enfrenta o Vasco na crescente também. Eu acho que esse jogo é muito complicado. E o São Paulo também deve utilizar um time reserva contra o Internacional. O Internacional, não diferente do Vasco, também está numa crescente. Busca uma Libertadores da América também, um acesso à Libertadores da América. O São Paulo, mas o São Paulo joga em casa, né? Então deve ter mais facilidades. Não encontrar tantas dificuldades como o Palmeiras que vai enfrentar o Vasco da Gama no Mané Garrincha, repleto de vascaínos, também de palmeirenses. Mas é só uma questão do Santos. Qual? O Santos agora conseguiu a terceira vitória consecutiva, né? Chega a 49 pontos ganhos, faltando 15 até para poder assegurar a classificação para a Série A do Brasileiro, sabendo que 64 pontos nos últimos anos deu esse acesso. Mas o Santos, no próximo jogo contra o Novo Horizontino, não vai inventar de jogar amarelo e preto também, como jogou ontem. O Carlão deve ter ficado louco com isso. Imagine Novo Horizontino e Santos, os dois de amarelo e preto. Hein? Eu até comentei fora do ar aqui, viu, Fabião, que eu não gostei do peixão de amarelo. É amarelo ou dourado, cara? Porque Amarelo. O Santos O chegou Santos a ter tem uma terceira cor amarela, Isso. né? E agora, dois casos assim... Não, mas eu sou a favor. É que eu não gostei desse tom. Não, dois casos perdidos. Essa saída de bola é que Aliás, Fábio Sanches de Freitas. Eu gosto do Fábio Mas é Sanches. bom jogador, cara. Agora, essa Série B, saída de bola com jogadores limitados tecnicamente, eu não sei por que os treinadores eles adotam isso. Sérgio Rafael ontem, tá meu Deus do louco. céu. E o tal do terceiro uniforme, né? O santista fanático de Ribeirão Preto, ele espera o Santos, o alvinegro da Vila, ou a camisa branca linda, ou a camisa listrada que Pelé tanto fez.
aí surge o Santos. Mas Jamais. a última grande geração do Santos Minha mãe não tinha foi no uniforme jogo. azul, a última grande geração do Santos. A geração Neymar ficou muito marcada por Mas aquele azul não claro. era legal. Pô, E, mas aliás, era eu- uma e febre eu na paguei arquibancada. pela boca, porque Você eu fui olhava pra arquibancada, era só azul, 11 Neymar. Azul. Moicano. Era uma Não, febre e eu aquilo fui lá. no jogo Santos Sport Recife, fui obrigado a investir nessa camisa azul, porque o meu moleque Sim, gosta então. do Neymar, queria uma camisa do Neymar. Marcou a época aí do peixe. Mas eu também sou... Mas o Santos é alvinegro. Deixa eu dar uma lida aqui nas mensagens do nosso WhatsApp, o Minha mãe não Euclides. foi no As jogo coisas ontem. estão Em melhorando para protesto. Campinas. Ponte ganhou, só falta o Guarani ganhar também. Mas ganhou, né, Ganhou, Euclides? pô. Guarani ganhou. A não ser que você esteja se referindo ao jogo que o Guarani tem em atraso, né? Contra o Botafogo, mas ele ainda vai demorar um pouquinho para acontecer. Dia 9 de outubro. Então tem alguns jogos ainda pela frente. Bom dia, Jamison de Nossa Senhora do Socorro. Estou ouvindo vocês aqui pela internet. Bom dia, Carlão. Eu falei que ia chover e a Ponte ia ganhar de 1-0. Antônio Wilson, grande mensagem aqui. O profeta. Ponte covarde, venceu, na minha opinião, na sorte, mas o time precisa melhorar muito para diminuir o risco. É o Júnior Jardim das Bandeiras. Bom dia, eu falei que se a Ponte saísse vitoriosa ia chover. Alexandra do Nova Europa. Agora. Todo mundo sabia que a Ponte ia ganhar. O Tite nunca foi bom. Aí eu discordo do Ricardo Simões aqui. O Tite foi um baita técnico. Olá, ótima sexta-feira pra vocês. A cobrança pra ver o basquete hoje à noite. Abraços, Anderson Grigoleto. Ô Anderson, de graça. Pode ir lá. Fica à vontade. Lá no ginásio do Tênis Clube. O Anselmo escreve aqui, saudações tricolores. Flamengo com tantos craques consegue perder em casa? Como? É uma sucessão de erros, né? Futebol, né? Se fosse assim, o Real Madrid seria campeão todo ano. O Santos tem que ser branco e preto. É o Maneira. Cândido. Calma. Escreve aqui a mensagem Nossa, pelo você viu nosso como é que ele WhatsApp. foi? Com o São as 20? mensagens. Dá uma bronca nele. Você 4 horas tem como arena. responsável pelo programa, puxa a orelha dele. 4 horas tem arena, Foi folga no deselegante, fim de semana, foi mas amanhã deselegante. tem voleibol também pra curtir aqui no Futebol Globo CBN vôlei Campinas com o GE. Final A de gente semana volta a gente tá de folga, né? segunda-feira. Sim. Eu volto terça, né? Mas, Carlão, segunda-feira tá no Que comando. Júlio Nascimento? Que Sempre fase, hein? Tá Ainda voando, bem que hein? faz pouco tempo que saiu de férias, né? Valeu, galera. Valeu. Até semana que vem. CBN Esportes Campinas.